E pessoal, tudo bem? Questãozinha hoje de geometria espacial caiu na PUC do Rio Grande do Sul, tá certo? Uma pirâmide quadrangular regular tem todas as arestas congruentes com medida A. O volume dessa pirâmide é, bom pessoal, assim, pirâmide quadrangular, a base é um quadrado, tá certo? Aqui a sua base é um quadrado. Regular significa que a projeção do vértice da pirâmide sobre o plano da base coincide exatamente com o centro da base, tá certo? Se a gente for projetar o vértice da pirâmide sobre o plano da base, fica exatamente no centro da base, aqui, ó. Essa aqui, que eu estou tracejando em vermelho, seria a altura da pirâmide, tá certo? E aqui, exatamente o centro da base, já que é uma pirâmide regular, tá certo? Olha só. Ele quer o volume da pirâmide, né? Bom, o volume da pirâmide, a fórmula é área da base vezes a altura sobre 3, tá certo? Deixei aqui, vamos lá. Bom, todas as arestas medem A, né? Precisamos da área da base e da altura da pirâmide. Bom, a área da base, já que a base é um quadrado, a área da base é lado ao quadrado, ou seja, A ao quadrado. Lembrando que todas as arestas da pirâmide medem A. Então aqui mede A, aqui também mede A. Tá certo? Então A é um quadrado de lado a área da base é A ao quadrado. Tranquilo. E para a altura da pirâmide? Bom, a gente pode fazer assim, ó. Olha só. Traçamos aqui, ó, a diagonal da base da pirâmide. Vou traçar aqui, ó. Certo? Beleza? E o centro da base, onde, né, a altura aqui e o centro da base coincidem. A diagonal passa pelo centro da base, claro, porque é um quadrado, né? É um polígono regular. Então, olha só. Bom, esta medida aqui, toda esta medida aqui, é a diagonal de um quadrado. Como é que é a diagonal de um quadrado? É lado raiz de 2, né? O lado aqui mede A, então toda ela é A raiz de 2, tá certo? Mas aqui é metade, né? A diagonal de um quadrado, né? O meio aqui divide em partes iguais a diagonal. Então aqui é a raiz de 2 sobre 2 e aqui também a raiz de 2 sobre 2, tá certo? Divide a diagonal bem no meio. A raiz de 2 sobre 2, a raiz de 2 sobre 2. Esta aresta aqui, ó, mede A também, tá certo? Essa aqui, mede A. Bom, pessoal, projeção ortogonal, 90 graus, teorema de Pitágoras. Aqui é a altura da pirâmide. Teorema de Pitágoras neste triângulo aqui, ó, nesse aqui, tá certo? Hipotenusa ao quadrado é a soma aos quadrados dos catetos. A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais h ao quadrado, tá certo? Temos aqui a ao quadrado, aqui vai ser a ao quadrado. O raiz de 2 ao quadrado fica só 2, o 2 ao quadrado fica 4. 2 sobre 4 vai ser só o 2 aqui embaixo, tá certo? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é 1 meio, tranquilo? Mais h ao quadrado. Bom, esse h ao quadrado, pessoal, eu vou isolar ele aqui, ó. Vou passar esse a ao quadrado sobre 2 subtraindo. A ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2. Aqui nós temos o quê? Podemos tirar o MMC, né? Aqui é 1. 2a ao quadrado menos a ao quadrado. Né? Porque 2 divididos por 1 dá 2, vezes a ao quadrado, 2a ao quadrado. E aqui a ao quadrado sobre 2. Então, a altura da pirâmide ao quadrado, 2a ao quadrado menos a ao quadrado, a ao quadrado sobre 2. Ou seja, a altura é a raiz disso. É a raiz disso aqui tudo. Raiz de a ao quadrado é a, né? Sobre a raiz de 2. Racionalizando aqui, nós vamos ter que a altura
é A raiz de 2 e raiz de 2 ao quadrado, 2. Achamos a altura, já tínhamos a área da base, o volume é só substituir aqui. O volume da pirâmide é a área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é A raiz de 2 sobre 2. Tudo isso ainda sobre 3. Ou seja, A ao quadrado raiz de 2 sobre 2. A ao quadrado vezes A raiz de 2 sobre 2 fica A ao cubo raiz de 2 sobre 2, e isso ainda sobre 3. Ou seja, volume é A ao cubo raiz de 2 sobre 2 vezes 3, né? Primeira vezes o inverso da segunda. 2 vezes 3, 6. Tá certo? A ao cubo raiz de 2 sobre 6 é a resposta. Gabarito, letra C. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado do exercício, tá certo? Da resolução, entendido, principalmente, né? Tá certo? Tem outras formas de resolver também. Se quisessem, a gente poderia pensar em aqui no apótema da pirâmide, né? Podemos fazer aqui também. Aqui é A sobre 2, né? Metade do lado. Aqui seria A sobre 2. Aqui desculpa, aqui é o apótema da base, né? Aqui é o apótema da pirâmide, que é a altura de um triângulo equilátero, né? Aqui é A raiz de 3 sobre 2, né? A altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. E teorema de Pitágoras aqui também, se quisessem, para achar a altura, tá? Outra alternativa para fazer se quiserem também. Se quiserem tentar, fiquem à vontade. Valeu, pessoal. Não se esqueçam, claro, curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.